Mas hoje, uma vitória para... Não vou dizer que foi perfeita, porque sempre você consegue achar defeito, né? Se você for uma pessoa cética, né, na sua visão de acompanhar o futebol, ou não apenas o futebol, né, mas a vida, você pode achar defeitos em todas as situações. Mas fato é que é muito mais válido de ressaltar que hoje, na competência do Santos, no mérito do Peixe, para poder ter feito um 4-0 contra uma equipe que tem sua relevância, tem história, tem tradição, que é o Coritiba, que caiu, né, no ano passado também da Série A para a Série B. Por mais que não faça um campeonato da Série B bom, é um campeonato muito ruim e muito aquém daquilo que se esperava para um clube que tem torcida, né, que tem cobrança, né, que tem estrutura para fazer muito melhor, mas está em 13º. E o Santos recebeu na Vila Belmiro e bateu por 4-0 em um jogo onde poderia ter sido ainda maior a vantagem do Peixe, porque se você considerar que teve o gol anulado do Serginho, né, outras finalizações, chances que o Peixe teve, bola na trave que o Juliano acertou também, né? Então poderia ter sido, assim, se dando dois lances capitais do jogo, o Peixe teve a sua possibilidade de fazer mais gols, poderia ter sido um 6-0, quem sabe, né? Até mais gols, mas fato é que o Santos conseguiu um 4-0 com destaques individuais. A gente vai falar e destrinchar muito mais do que foi esse Santos, mas a princípio eu destaco em mais uma partida o Guilherme, né, até para finalizar e aos poucos a gente trazer todos os detalhes de cada opinião, cada informação desse jogo, mas o Guilherme, mesmo ponderando que durante o intervalo, durante a transmissão também, sempre pondero em relação ao Guilherme, de que é um jogador de 28 anos que passou por muitos clubes, né, Fortaleza, Botafogo, Grêmio, né, Chapecoense, hoje está no Santos, está muito bem no Santos, né, para mim, na minha opinião, o jogador mais importante da equipe na temporada, o melhor da equipe na temporada, não é o mais constante, mais regular, porque vejo que o mais regular é o Gil, né? Mas o melhor jogador do Peixe na temporada 2024 é o Guilherme, só que hoje, mesmo ele fazendo o gol, tomou algumas decisões erradas, do que é normal, faz parte do futebol do Guilherme, né? Infelizmente não é um jogador muito melhor do que isso, afinal de contas, se fosse muito melhor do que isso, a gente tem que falar aqui de novo, não estaria no Santos, estaria uma equipe de Série A, estaria uma equipe melhor para jogar com um contrato até melhor, tem 28 anos e, repito, poderia ser um jogador um pouco mais completo, mas fato é que naquilo que ele pode entregar, naquilo que ele consegue entregar, hoje mais uma vez conseguiu entregar para o Santos, né? Que é gol, que é participação em gols, em jogadas, criando chances, e também, e destaco aqui o dado do SofaScore, viu, Paulo, que foram 6 desarmes. Olha, é raro você ver um atacante que desarma tanto, que contribui tanto defensivamente. Aí você vai falar, algumas pessoas podem citar, não, mas o atacante tem que apenas ser um jogador de ataque pro ataque, finalize, né, que crie chances. Ok, você pode ter esse ponto de vista, o qual eu também discordo. Um atacante hoje, sendo um jogador de beirada, ele precisa de ter esse auxílio na recomposição defensiva e participar do momento sem bola também. Então o Guilherme consegue entregar não apenas isso, mas principalmente a parte ofensiva, que é com gol, que é com assistência, com participação em criações de jogadas. Então ele entrega gol, entrega participações de jogadas, entrega desarmes, entrega momentos sem bola. Por isso que é um jogador indispensável para o time. Então você não vai ver em momento algum até o final da Série B nessa campanha aqui eu falando que o Guilherme é um jogador dispensável. Não é. É um dos principais jogadores da equipe, é um dos pilares dessa equipe, que agora é mais líder do que nunca, Paulo, e contando até com o tropeço do Vila Nova que enfrenta nesta rodada a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, o Peixe pode ficar com 4 pontos de vantagem na primeira colocação, ou até mesmo cair para 3, caso o Vila Nova empate lá em Campinas. Então a vitória é mais do que fundamental para abrir aqui este pós-jogo, Paulo. A relação, assim, de Carille para Santos, de Santos para Carille já foi melhor no começo da temporada, né? A gente lembra, né? Já começou com muito mais felicidade, até otimismo do que mesmo o Santos sendo o líder do campeonato agora, com 4 pontos de vantagem momentaneamente ao Vila Nova. Mas aí que tá, né? Se o Carille diz que está bastante feliz, foi direto e reto, quem sou eu para negar também agora, né? Porque já existiram possibilidades, né, no plural, dele sair para o Vasco da Gama e para o Corinthians, e elas não aconteceram. O final da história, o desfecho da história do Carille no Santos até aqui, é de que ele não saiu para 2 times de Série A. Ele pode argumentar e usar a seu favor essa narrativa. É verdade. 2 clubes da Série A o procuraram, Vasco e Corinthians, e ele não saiu, né? Tanto é que ele está aí. Então a narrativa, o roteiro está escrito e aconteceu. Ele permaneceu no Santos, um time da Série B, que é time gigante, mas está em fase de reconstrução. Então para ele, o roteiro, no final das contas, acabou saindo bom, porque agora, depois daquela sequência muito ruim de 4 derrotas seguidas, ele conseguiu 7 jogos sem perder, e 6 deles sem tomar gol.
Então, assim, 5 vitórias e 2 empates. 2 empates fora e vitórias em casa convincentes, né? Contra o Ituano e contra hoje o Coritiba. Vejamos, é um roteiro que para ele foi positivo, um saldo positivo, e eu destaco também na coletiva que ele disse também, a gente vai analisar e avaliar muito também, né, Paulo? Sobre o Jair. Mais uma vez é perguntado, mais uma vez responde, né, Fabrício? A gente até brincava aqui de que ele costuma resposta é a mesma. Usar as mesmas respostas, mas também é o habitual e também é digno de muitos elogios, né? Mais uma partidaça do Jair, 5º jogo dele como titular do Peixe. Prova, mais do que nunca, do que a gente falava anteriormente, né? Do que muitos falavam na imprensa e até na torcida, de que o Jair realmente tinha condições de ser titular do Santos e está mostrando. O campo fala, Paulo, o campo fala. E está falando no caso do Jair, é um zagueiro que faz com que o torcedor nem lembre que exista o Joaquim, nem lembre que existam outros zagueiros no elenco do Peixe, até o Basso, por exemplo. O João Basso é um jogador muito mais maturado e experiente do que o Jair. Mas o campo está dizendo para quem ser titular? Pelo mérito e pela sequência? O Jair. Então, assim, mais uma vez, um elogio ao Jair, que hoje não perdeu nenhum, assim, duelo aéreo, né? Na bola aérea, no jogo pelo alto, assim, foi absoluto, Jair. Agora, Paulo, até passando um pouco mais da questão de informações do Santos nessa sequência, agora visando o confronto contra o CRB, que é no próximo domingo, 6h30 da tarde, pela 18ª rodada da Série B, lá no estádio Repelé, em Alagoas, Maceió. Billy Arce esteve na Vila Belmiro hoje, acompanhando a partida junto com seus representantes empresários, né? Acompanhou a vitória do Peixe, e o Carille até citou na entrevista coletiva, para quem acompanhou, estava aqui mais cedo, ouviu por outro canal, ouviu pela própria Santos TV, ele passa por uma bateria de exames, né, clínicos e médicos ali, para poder, nas próximas horas, nos próximos dias, acredito que nos próximos dias, não vou nem falar semanas, assim. Ele vai ser anunciado como novo reforço do Santos, contrato quase que assinado, mas enquanto não está assinado, não é jogador do Santos, mas fato é que está encaminhado para o Billy Arce se acertar com o Peixe. E sobre o Joaquim, né, na audiência rotativa, para quem não viu, né, não pôde acompanhar mais cedo, até algum dos repórteres perguntaram na entrevista para o Carille, não me lembro agora do nome, se lembrasse falaria o nome, daria o crédito, mas foi perguntado ao Carille sobre o Joaquim, né, na pergunta mesma sobre o Jair. Joaquim vendido ao Tigres do México, né, encaminhada essa venda, o valor de $8 milhões da operação total. Aí está inclusa um perdão de uma dívida do Santos com o Tigres em relação à compra do Soteldo no ano passado. 100%, né? 100%, valor de aproximadamente $3 milhões. E os restantes $5 milhões vão para Santos, Cuiabá e representantes do jogador. Lembrando que o Santos tem 60% dos direitos do jogador, do atleta. Então, na totalidade da conta que a gente fez até aqui antes, né, Fabrício, antes de entrar no ar, em reais, o Santos vai receber aproximadamente R$17 milhões em 3 parcelas, né? Uma agora à vista, a outra no ano que vem e a outra em 2026, né? Então, desses $5 milhões, $2 milhões nesse ano para Santos, Cuiabá e representantes, mais $2 milhões no ano que vem para Santos, Cuiabá e representantes, e mais $1 milhão, né, no ano de 2026, para finalizar a transação e finalizar o pagamento do Joaquim, que inclusive o Santos não pagou a totalidade do dinheiro ao Cuiabá, nem envolvendo o negócio pelo Joaquim, de R$16 milhões, e nem o negócio pelo João Lucas, de R$6 milhões. Então, são algumas pendências, né, Paulo, Ricardo, Fabrício e amigos que estão nos acompanhando, que o Santos vai cumprindo aos poucos e podemos dizer que está arrumando a casa, financeiramente falando, independentemente da forma como faz, né? Mas é uma forma lícita, porque você acorda com outros clubes, você arruma dinheiro de onde não tem, arruma dinheiro de onde você não se espera, então você consegue que pagar, concluir. Ainda tem para concluir dívida com o Jean Lucas, né? Ainda faltam algumas parcelas, dívida com o Arouca pelo João Basso, né? Que o Santos ainda não pagou o Arouca, clube português, pelo João Basso, e agora o Cuiabá pelo Joaquim e pelo João Lucas. A do Tigres do México vai ser perdoada, né, nessa negociação com o Joaquim.